são seus seguidores. Já entrou. Vânia, Felipe, Yerge. Bom dia, Vânia. Olá, Gustavo, Roberto. Bom dia, Fátima. Bom dia, Rosilene. Bom dia, Laurinha. Oi, Augusta, bom dia. Bom dia a todos também, Gustavo. Estamos mais uma vez aqui, nesta manhã de domingo. Aqui em Aldeia está nublado, talvez chova. Espero que deixe para chover depois do Evangelho, para não atrapalhar o som da chuva, não atrapalhar nossa partilha. Bom dia, Joãozinho. Oi, Cris. Bom dia a todos que estão nos assistindo ao vivo. É uma excelente manhã de domingo. E para aqueles que estiverem assistindo gravado, bom dia, boa tarde ou boa noite, qualquer que seja o dia que vocês estejam vendo o nosso Evangelho. Bom dia, Milena, Débora. Vamos dar um tempinho, como sempre, né, para que outras pessoas acessem a nossa sala. Nesse intervalo, eu peço que vocês enviem o convite, mandem o aviãozinho aí, chamando seus contatos, seus amigos, seus conhecidos, né, para nos assistirem. Certamente alguns deles vão ficar bem agradecidos por aquilo que a gente venha a conversar, né, a ler, a debater essa manhã. Eu considero que esse evangelho de hoje é um evangelho especial, evangelho do lado da Quinta de Luz, especial porque é dia 19 de março, né, o dia em que se comemora São José, o homem que teve a honra de ser chamado de pai, né, o pai terreno de Jesus de Nazaré. Hoje também é um dia muito feliz para mim, aniversário do meu filho, José Joaquim. Um beijo, filho. Muita felicidade para você na sua caminhada. Então a gente, mais uma vez, tem a honra de estar aqui, né, partilhando com vocês, né. Aí, por ser dia de São José, eu resolvi falar um pouquinho, né, daquele que foi o pai do nosso mestre, né. Antes a gente está aguardando um pouquinho, já tem 49 pessoas na sala. Né. Acredito que a maioria que está presente já mandou aí o convite, né. Outra coisa que quem não possa, né, assistir até o fim, a gente vai deixar gravado. Se você tiver que se ausentar, você acessa, né, o Instagram da Quinta de Luz ou o YouTube da Quinta de Luz, que a gente deixa gravado nos dois canais, né? Agora a gente já tem um número razoável de pessoas. Eu vou, né, convidar a quem possa e a quem queira para adotar uma postura. Bom dia, Bi. Minha filha entrou. A gente vai fazer a prece inicial. Tá bom? Antes da prece, quem quiser, né, enquanto a gente se concentra, buscar seu copo d'água para fluidificação ao final do Evangelho, ou sua garrafa, para se dar o início da fluidificação. Garrafa muita gente toma durante, né, a semana. Então, o momento é esse.
Vamos serenar nossas emoções, apacentar nosso coração, né, para elevar, né, o pensamento e nossas vibrações. E uma prece de abertura dá por iniciado nosso Evangelho. Então, uma postura adequada para quem possa, pés firmes no chão, repousa a mão sobre as pernas ou sobre a mesa. E vamos todos rogar as bênçãos de nosso Pai Celestial para a realização do nosso Evangelho no Lar, de hoje, dia 19 de março. Que o Pai permita aos bons espíritos, aos coordenadores deste trabalho da Quinta de Luz, virem nos inspirar, nos fortalecer, abrir nossa mente para as mensagens que iremos ler, as trocas que iremos realizar. Bons espíritos, que dignai-vos vir em nosso auxílio. Fortalece-nos no nosso dia a dia. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos irmãos, em especial aqueles mais necessitados. E afasta de nós aqueles espíritos que possam nos induzir ao erro. Eu convido a todos para fazermos a prece que o Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis sucumbir às tentações e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. E aí, com a permissão dos coordenadores do Evangelho no Lar da Quinta de Luz, damos a nossa tarefa por iniciada. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem um gato por aqui, viu, pessoal? É o nosso gato. Se ele estiver perturbando, me perdoe. A gente, como tinha já adiantado, né, pretende falar um pouco sobre São José. A gente está comemorando o dia dele hoje, né? Eu procurei e encontrei um texto, né, espírita, né, para embasar a nossa conversa a respeito de São José. Uma psicografia através de Chico, uma mensagem de Emmanuel. Imprimi para ler. É da obra Levantar e Seguir. Ele diz assim: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 20. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar
que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante, contemplas a sedução que Jesus exercia sobre os doutores. Nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão aquelas que atender às ordens humanas, cumprindo um édito de César e as que nulo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho, sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo o quanto podia dar. A ele deve o cristianismo à porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Para mim foi muito emocionante. Eu observo que Emmanuel abordou a figura de José, né? E como ele relata, ela foi silenciosa, a figura do pai de Jesus, né? Diferentemente do José que citado na Bíblia, José do Egito, o filho de Jacó, ele é bem mais citado do que no Antigo Evangelho, né? Do que o próprio José, pai de Jesus, né? O tido como protetor das famílias, protetor dos trabalhadores, né? Tem poucas passagens sobre ele no Evangelho, nos Evangelhos canônicos, né? Fala-se, a gente percebe, tem lá na Concepção, né? Esse trecho citado aqui por Emmanuel, em que a gente está claro ali que José era um médium onírico, que ele em sonho recebeu a orientação, né, do anjo. Ele também é citado na ocasião. E também fala que ele cumpre aqui, tem até outro nome, o Édito de César, né? César, houve a determinação de que se realizasse o censo. Ele estava cumprindo essa determinação, ele seguiu com Maria, que estava grávida, estava seguindo, saiu de Nazaré, estava seguindo para Belém, né, porque ele era da família de Davi, tinha que seguir para lá para atender a determinação do censo, e que foi aí, na ocasião do nascimento de Jesus, quando eles estavam em Belém, que se deu a hora e Maria deu a luz, né? Outro texto citado também num dos evangelhos lá, eles dão mais de um evangelho, eles dão a relação dos ancestrais de Jesus, né, onde José é citado logo, claro, que como pai de Jesus, um dos evangelhos, se não me engano é o de Lucas, ele vai até Deus, ele segue, chega a Noé, passa de Noé, vai até Adão e os ancestrais de Jesus, Adão, filho de Deus, né? E a última aparição de José nos evangelhos canônicos foi quando Jesus tinha 12 anos. Né? Aquela passagem de que todos os anos eles iam a Jerusalém, né, por ocasião da festa da Páscoa,
E aos 12 anos de Jesus, houve, no retorno, houve aquela passagem, aquele episódio que eu pessoalmente desacredito que aconteceu daquela forma. Os evangelhos canônicos falam que... deixa eu ver aqui, peraí, eu separei aqui. Tá? Eu peguei a minha Bíblia, eu tenho há muitos anos, e coloquei aqui. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados, é esse trecho que eu questiono. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Aí está citado a figura de José, que, como Emmanuel abordou, passa silenciosamente. Eu acredito assim, Deus não ia confiar aquele que é o governador espiritual do nosso orbe a dois irresponsáveis, que só depois de 3 dias que foram achar um menino de 12 anos. Isso há muito tempo que eu questiono, já conversei com tanta gente e tal, me dão explicações, mas recentemente eu ouvi uma passagem de uma obra espírita, confesso que não me lembro qual onde fala assim de uma visita que, em vez de Maria, Isabel veio até Maria em Nazaré com João Batista, os dois eram meninos ainda, brincando, correndo, aquela energia e tal, aí Maria diz, falando de Jesus, diz, Isabel, outro dia ele se perdeu, eu fiquei procurando, nós terminamos o achando, né? Isso pela minha lembrança, o entendimento é que após algumas horas, lá em Nazaré, ele se perdeu e após algumas horas foi encontrado dentro de uma sinagoga, lá em Nazaré. Então, bem diferente do que aborda aí os evangelhos canônicos, né? O desaparecimento de Jesus. Mas a gente voltando para José, né? Tem outra passagenzinha que ainda assim, está implícita a presença de José, é quando questionam a Jesus, né, porque ele não faz os milagres que faz em Nazaré. E os milagres que ele realiza em outro lugar, porque não faz em Nazaré. Né, que aí, aliás, eu disse implícito, não, está explícito, onde lá um deles diz, esse não é o filho de José. Então tem outra breve passagem. Mas há evangelhos, né, apócrifos, há outras obras que fazem uma abordagem mais profunda sobre José, né, carpinteiro, né, que cuidou do nosso divino mestre. Há registros do que ele produzia, do que ele fabricava como carpinteiro, né, e há também informações de que ele também cultivava a terra, né. Dizem alguns livros, algumas obras dizem que ele passava muito tempo em Cafarnaum, ia até Nazaré visitar Maria em algumas épocas, né, Maria e Jesus, e voltava para produzir lá em Cafarnaum. Mas eu estou preocupado com a hora e eu acho que a gente já abordou bastante sobre o homem justo, né, e sério, a quem Deus, nosso Pai Celestial, confiou, né, os cuidados. Sim, outra passagem interessante é que nos evangelhos não aborda o desencarne, ele silenciosamente desaparece da história, mas na ocasião da crucificação, Jesus confia Maria a João Evangelista, né? E isso deixa claro que José já tinha desencarnado, senão não seria necessário, né? E se porventura José tivesse ainda encarnado debilitado, Jesus citaria, eu acredito que Jesus citaria, né, que João cuidasse dos dois, mas ele pede que João cuide da mãe. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Então, a respeito disso, há evangelhos apócrifos que falam do desencarne de José, que foi através de uma doença muito dolorosa e tal, tem dele
Tem até que citam a data do desencarne. Mas, dito isso, né, eu quero agora realmente buscar no Evangelho o propósito maior dessa nossa tarefa, ver qual dentre as mensagens, né, da espiritualidade de luz transmitidas a Kardec, codificadas e comentadas por este grande ser, o que é que chega até nós, todas elas, né, baseadas nas mensagens do Cristo Jesus. Então vamos aqui, ó. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Alguém, por favor, bota aí. Caiu. Aqui eu vou ler o item 11. O item 11 é de bom tamanho. Fala do emprego da riqueza. O emprego da riqueza. Então, algumas pessoas gostam de acompanhar. Por favor, alguém coloca aí. Evangelho, capítulo 16, item 11. Eu vou iniciar a leitura. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Guardem bem isso. Vocês que são dominados pelo amor ao ouro e que venderiam suas almas para possuir tesouros, pois eles os colocariam acima dos outros homens e dariam os prazeres das paixões. Muitos de nós só visamos o vil metal. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Se a alma de vocês está dominada pela ambição da carne, procurem se apressar para se libertarem desse domínio que os oprime, porque Deus, justo e severo, lhes dirá: o que fizeram administradores infiéis com os bens que eu confiei a vocês? Empregaram esse poderoso instrumento de boas obras apenas para satisfazer os seus desejos pessoais? Qual é, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurem neste ensinamento. Amem-se uns aos outros, pois aí está o segredo para o bom emprego das riquezas. Aqueles que amam o próximo já têm sua linha de conduta traçada. Empregar a riqueza. Me perdi aqui. Empregar a riqueza para fazer a caridade é o que mais agrada a Deus. Não a caridade fria e egoísta, que consiste em espalhar ao seu redor apenas o que lhe sobra, mas sim a caridade cheia de amor, que procura o infortunado e o socorre sem humilhá-lo. Ricos, deem aquilo que lhes sobra. Façam melhor, deem um pouco do seu necessário, pois ele ainda é excessivo, mas deem com sabedoria. Não rejeitem aquele que se queixa com medo de serem enganados por ele, mas procurem a origem do mal. Ninguém vai ser bobo, né? Seguindo, ajudem primeiro e só depois se informem e verifiquem se os seus esforços, os seus conselhos e até mesmo as suas afeições não serão mais eficazes do que simplesmente dar uma esmola. Espalhem em sua volta o amor a Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloquem suas riquezas sobre uma base segura, ou seja, a das boas obras, e elas lhes garantirão grandes lucros. A riqueza da inteligência deve servi-los como a riqueza material. Transfiram seus conhecimentos, instruindo aqueles que puderem. Amem seus irmãos e verão os benefícios frutificarem.
Essa mensagem foi transmitida pelo espírito de Chevreuse. Não sei se é assim a pronúncia. Deve ser francês. Em Bordeaux, 1861. A leitura aborda, né, de maneira muito clara como devemos empregar, né, de que forma contribuir com o avanço da humanidade, empregar aqueles dons que Deus nos deu. É engraçado, hoje eu fiz a parte anterior, a leitura prévia, comentários sobre São José, e é comum eu sempre digo, a gente acha sempre uma correlação. Hoje, na hora que estava lendo, eu até me atrapalhei, porque eu vi uma correlação muito clara com um livro. Eu estou lendo um livro de mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, né? E a mensagem que eu li hoje, logo no início dela, dizia assim, que a gente pede a Deus a enxada para trabalhar a terra, né? Alguma coisa assim, não lembro das palavras não. No entanto, ele nos dá poderoso trator para cultivar um campo maravilhoso. As riquezas, os dons que Deus nos dá, né? O trator, a poderosa ferramenta. O que é que a gente vai fazer com o trator? Deixar ele guardado no galpão e vai fazer só uma lavourazinha no nosso quintal, ou a gente vai usar o trator e beneficiar esse campo maravilhoso que Deus, né, nos proporcionou? Né? Qual a contribuição que a gente pode dar para os nossos irmãos? Né? A gente tem que lembrar que a gente deve investir, né, na realidade do que somos. Espíritos, né, em corpos físicos, né? A gente não pode deixar se iludir pelos gozos das paixões, né, como alertou aí o Chevreuse. A gente tem que, né, antes de buscar, né, esses gozos, a satisfação dessas paixões, a gente tem que pensar, né, naqueles que nos rodeiam, né? A gente tem que ter compaixão para com quem sofre. A gente tem que buscar, né, levar a luz aos ignorantes, né? Mesmo aqueles que nos perseguem, né? Nós que acreditamos, né, que eu sei que nem todos que aqui estão são seguidores da doutrina espírita, mas mesmo muitos católicos, evangélicos, de outras religiões, claro que há outras religiões que também acreditam e está entre os princípios a questão das vidas passadas, vidas futuras, da reencarnação, mas nós que temos essa convicção da imortalidade, né, mais que aqueles que duvidam, né, ou mesmo não acreditam, né, a gente não deve deixar pela frieza, né, citada na leitura. Tem aí um trecho dessa da caridade fria e egoísta. A gente não pode, né? A gente se deixar levar pelo desejo cego de possuir mais e mais bens materiais, né? Se deixar levar pelo orgulho que adoece o espírito e nos causa graves perdas, inclusive doenças, né, do próprio corpo físico, né, comprometendo os nossos valores íntimos. Vamos então, pessoal, a gente constantemente, né, há orientações no Evangelho e nos outros livros, né, da doutrina, não só da codificação, né, que nos indicam, né, revisar sempre nossos conceitos, nossas aspirações,
e assim definir da melhor maneira, né, o nosso roteiro de libertação, né, utilizando bem esses bens, né, que nosso Pai Celestial nos confiou, verdadeiros tesouros, tesouros que a traça não rói e a ferrugem não corrói, né? A gente sabe que não é fácil, é na verdade um grande desafio, mas a gente tem a receita transmitida pelo Nazareno e lembrada constantemente por esses espíritos de luz. Aqui nesse trecho mesmo ele fala, aqui, me permitam, aqui no que a gente leu, no segundo parágrafo, ó. Qual é então o melhor emprego que pode dar riqueza? Procurem neste ensinamento. Amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Então tá aí. E esse amor está dentro de cada um de nós. Essa é a riqueza, né, que quanto mais damos, mais a possuímos. Ela cresce. À medida que a gente vai dando, ela vai crescendo. Mais e mais. Eita, passou da hora, pessoal. Desculpem. Também não tem sangria desatada. Passou um minutinho, eu me entusiasmei. Agradeço. Gratidão a todos. Vamos nos amar, que é o caminho. Vou agora mais uma vez solicitar que quem puder e quem quiser busque uma postura adequada para nós fazermos a prece de encerramento e durante a prece de encerramento a fluidificação de nossas águas. Vamos lá. Respirar aqui profundamente para tranquilizar, serenar minhas emoções. Deus, nosso Pai, nós os agradecemos pela oportunidade de juntos meditarmos sobre esses ensinamentos, sobre a figura de José. Os agradecemos a permissão para que os bons espíritos viessem nos inspirar, nos ajudar nessa partilha. Queremos vos pedir, Senhor, que permita a esses amados amigos realizarem a limpeza dos nossos lares, retirando toda e qualquer energia deletéria presente, colocando essas energias na água da cuba para esta finalidade. Na casa onde não temos as cubas para a coleta das energias deletérias, que elas sejam direcionadas às fontes da natureza, que as captam, as drenam ao seio da Mãe Terra, onde são transmutadas em energias benfazejas. Pedimos também que permitas a fluidificação das nossas águas. Os nossos amigos as transformem em medicamento para os nossos corpos. E por fim vos pedimos que permita o encaminhamento dos nossos irmãos desencarnados, menos esclarecidos, sofredores, que tiveram a oportunidade de nos acompanhar nessa manhã, que eles sejam direcionados pelos bons espíritos às colônias de tratamento, de aprendizado, que melhor se adequem ao seu nível de evolução, ao seu grau. Agora, que todos possamos fortalecer a nossa conexão com o nosso anjo da guarda, esse amado amigo que tanto zela e tanto vela por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, protege, ilumina, inspira e fortalece no bem.
hoje e sempre. Amém. Agora voltamos o nosso pensamento à Mãe Maria. Peçamos que ela nos acolha em seu colo, nos proteja sob seu manto e nos inspire a paz e a luz do seu amado Filho, nosso Divino Mestre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos vossos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Nessa paz, nessa serenidade, pedimos permissão aos coordenadores do Evangelho da Quinta de Luz para dar a nossa tarefa por encerrada nessa manhã. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos vocês que puderam participar junto conosco. Gratidão a vocês que estão assistindo gravado. Até uma próxima oportunidade. Vou aqui brindar paz e luz a todos nós. Até a próxima, pessoal. Um beijão no coração. Bom domingo. Agora aqui para desligar. Encerrar vídeo.